Então, bora, porque o importante é a gente passar a mensagem, não é verdade? Então, eu queria trazer para vocês aqui um assunto super legal, super relevante e super que muitas mulheres não conhecem, não sabem. Então, vale muito a pena quem gosta desse assunto, quem se interessa por esse assunto, ficar aqui nessa live para poder entender um pouco mais sobre tudo isso que eu vou conversar, que a gente vai conversar hoje, que são os três pontos que eu selecionei, que foram mais abordados assim pelos palestrantes no congresso que eu participei algumas semanas atrás. Então, um congresso de ginecologia estética e regenerativa, e a gente tem muitos assuntos legais para tratar sobre isso e que muitas mulheres ainda não sabem. E é aquilo, né, gente? Para nós que estamos nessa área, muitos assuntos são óbvios, mas que para a população em geral não é. Então, muitas pessoas não conhecem. Muitos profissionais da área da saúde também não conhecem. Muitos médicos que não são da área não conhecem. E até ginecologistas, né, que não conhecem também. Então, a gente precisa entrar um pouquinho nesse assunto para elucidar um pouco mais, compartilhar um pouco mais sobre esses conhecimentos, para que a gente consiga atingir mais mulheres e conseguir tratar mais questões que as mulheres, né, venham trazer para a gente de queixas, tá? Então, se você não puder assistir essa live em tempo real, ela vai ficar gravada e aí você já salva e para assistir num outro momento mais oportuno, que prometo, vai valer super a pena os assuntos que a gente vai abordar aqui. Eu não vou me alongar muito na conversa, mas é um conteúdo um pouco mais profundo. Então, valia a pena trazer isso aqui numa live, não só nos conteúdos mais superficiais que a gente faz as postagens com mais frequência, tá? Vamos lá, antes eu queria só me apresentar rapidinho. Eu sou Natália Vidal, sou médica ginecologista há um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho com saúde da mulher. Então, no consultório eu faço ginecologia geral e faço também abordo um pouco essa área da nutrição, nutrologia, que eu fiz, né, um curso sobre isso, então a gente também acrescenta isso na consulta. Fiz muito obstetrícia, faço ainda, né, na minha dupla, mas tenho diminuído isso porque eu tô focando mais na parte da ginecologia regenerativa e estética íntima, que é uma área que eu tenho visto muito resultado incrível, resultado, as pacientes trazem, né, um feedback super legal e tem me trazido muita satisfação como profissional. E também faço acupuntura médica, faço parte de um grupo que trabalha numa clínica de fisioterapia, mas no consultório eu trabalho mais com essa parte da reprodução, né, humana, então fico nessa parte das mulheres que estão tentando engravidar. Então, o meu foco da acupuntura é mais para ajudar as mulheres que vão fazer o congelamento de óvulos, vão fazer fertilização in vitro. Então, muitas mulheres me procuram no consultório por isso também. Então, falando um pouquinho sobre a live, para quem que é esse conteúdo, né, esse vídeo aqui que eu estou gravando, é para as mulheres adultas, tá? Então, várias idades das mulheres adultas. Ah, para adolescentes, vai funcionar? Depende ali, para maiores de 16 anos, a gente pode sim trazer esse conteúdo para elas, mas o que eu mais vejo no consultório são mães que entendem sobre isso e trazem as suas filhas adolescentes. Mulheres gestantes não vão se beneficiar do que eu vou falar aqui, mas a gestação ela tem um prazo de validade, então depois da gestação as mulheres puérperas sim vão se beneficiar muito do que eu vou falar aqui. E mulheres maduras, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, maravilhosas ainda, também vão se beneficiar do que eu vou falar aqui. Então, o outro extremo de idade também são o público que vão levar, né, a informação para essas mulheres um pouco mais com mais idade que não são muito assíduas nas redes sociais, né? Mas existem essas mulheres que podem se beneficiar, então mulheres que estão aqui podem levar para suas mães, suas tias, né? Pessoas conhecidas que você tem um pouco mais de intimidade, você consegue também trazer essas mulheres para o que a gente vai falar aqui, tá? Então a gente já entra, tô olhando aqui no computador, eu fiz os tópicos que eu preciso falar para a gente não se perder e não deixar de falar nada que seja importante. E são três tópicos que eu vou falar aqui sobre a ginecologia regenerativa e estética íntima que foram abordados no congresso, no último congresso que teve aqui em São Paulo. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos bem importantes, tá? E o primeiro deles é justamente o fato de muitas mulheres não saberem que existem certos tratamentos. Então, existem inúmeros tratamentos para diversas condições da região íntima da mulher, que a gente pode tratar e pode trazer mais conforto, qualidade de vida. Muitas mulheres vivem, né, com vergonha da sua própria região, então a gente consegue trazer muitos tratamentos que antigamente era muito assim, ah, mas é assim mesmo, ah, mas convive com isso, ah, isso é besteira,
cada mulher é uma e você se aceita do jeito que você é. É claro, a gente precisa lembrar que sim, a gente tem que entender qual que é a nossa característica, mas se a gente se incomoda com certas coisas, por que não modificar isso? Por que não tratar isso? Por que não olhar com carinho e tentar melhorar essas questões, né? A gente já tem tantas áreas na medicina que abordam que alteram a nossa anatomia, né? Seja dermato, seja cirurgia plástica, seja otorrino. Então, existem muitas áreas que já trabalham com isso há muitos anos e a ginecologia vem trazendo isso também nos últimos anos e cada vez com maior intensidade, maior frequência, mais novidades, né? Então, a tecnologia, a ciência vem avançando para que a gente consiga trazer novos tratamentos para os pacientes que chegam com determinadas queixas, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre quais são as queixas que podem ser, que são muito frequentes, que a ginecologia regenerativa vai poder te ajudar, né? Então, por exemplo, mulheres que têm queixas de ressecamento na região íntima, na região interna. E isso pode acontecer ou pela ausência dos hormônios, né? Pela diminuição dos hormônios ali naquela fase do climatério, da menopausa, ou também no pós-parto, por isso que eu falei que as mulheres aqui que estão no pós-parto podem se beneficiar desse conteúdo. Então, ele pode ter um ressecamento daquela área. Então, a atrofia, que a gente chama, né? Que é a atrofia? Quando muda a característica daquele tecido, e aí você tem uma diminuição na lubrificação natural, ela fica naturalmente mais ressecada, e isso traz muitos desconfortos no dia a dia, na roupa íntima, até quando vai no banheiro e aí vai se secar, sente que tem um desconforto ali ao passar o papel higiênico. Às vezes na relação também tem muito desconforto, e que você usa um lubrificante, um hidratante, né, dessa região, e vai melhorar ali na hora, mas no dia a dia não traz esse conforto. Então a gente consegue melhorar isso. Além, né, desse ressecamento que é trazido na atrofia, a atrofia também ela muda a característica da complacência desse tecido. Então é um tecido mais elástico, que isso também traz muito desconforto durante as relações. Então é uma possibilidade da gente tratar com a ginecologia estética, tá? Então não é besteira. Tem muitas queixas que não são besteiras, que precisam ser consideradas, que precisam ser ouvidas e tratadas adequadamente. É isso que eu defendo. Além disso, falando um pouquinho da parte externa, né? Não só relacionada ao escurecimento dessa região. Tem muitas mulheres que percebem que ao longo dos anos essa região vai escurecendo. Então a gente consegue devolver para elas a sua tonalidade de pele natural. Então a gente vai conseguir ali com algumas técnicas, né? Seja química, seja com tecnologia, a gente consegue devolver para elas uma coloração mais natural daquela região íntima. E não só da região íntima, às vezes de virilhas, raiz de coxa, aqui na região de axilas também, que podem acontecer ao longo dos anos por atrito, por gilete, quando vai se depilar, enfim, existem inúmeras, suor mesmo, processos inflamatórios, enfim, muitas coisas podem escurecer a região íntima da mulher e a gente consegue tratar isso. Às vezes a mulher tem cicatrizes inestéticas, né, que são cicatrizes às vezes ou de procedimentos que aí ficaram aquelas cicatrizes meio esquisitas, que elas têm vergonha, ou às vezes processos inflamatórios, né, como abscessos dessa região, que acabam formando uns buraquinhos. Então não é incomum chegar no consultório algumas mulheres com vários buraquinhos que precisam, né, que se incomodam com essa pele que tem, né, essas irregularidades. Então, a gente consegue também devolver isso para mulheres e várias outras questões a gente também consegue devolver. Esses são pequenos exemplos. Um que é muito importante também a gente abordar aqui é sobre a perda de urina. Então, às vezes, mulheres têm medo de dar risada, de dar gargalhada, né, porque não confiam no seu esfíncter, não confiam no seu assoalho pélvico que vai segurar a urina ali. Então, usam absorventes durante todos os dias, porque, né, vai que escapa alguma coisa, elas não querem estar nesse constrangimento de estar no lugar e de repente, né, não conseguir segurar o xixi. Dar um pulo, fazer um exercício na academia, né? Então, também a gente consegue, com tecnologia, trazer alguns tratamentos para isso. E é importante a gente falar aqui que muitas mulheres não sabem, muitos profissionais da saúde não sabem, muitos médicos, né, de outras áreas também não sabem que a gente tem essa abordagem. Então, assim como existem dentro das especialidades, subespecialidades, existe o ginecologista que é especialista em reprodução humana, em endometriose, em adolescência, existe também o médico ginecologista que é especializado nessa área de ginecologia íntima e regenerativa. Então, não são todos os profissionais ginecologistas que têm esse conhecimento. Então, isso é importante a gente trazer aqui, tá? O segundo ponto, né, para a gente poder dar seguimento aqui do que foi importante, dos pontos importantes que foram abordados no Congresso, o segundo ponto
e são três, né? O segundo ponto é relacionado às tecnologias, né? Existem várias empresas que desenvolveram aparelhos que trabalham com tecnologia para trazer os benefícios daquela tecnologia na nossa pele. E é interessante como que eles estão desenvolvendo isso para a área íntima, que há pouco tempo atrás não existia. Então, a gente conhece muito da dermatologia, né, quando faz face, pescoço, colo, mas na área íntima, é muito novo isso ainda, né? Então, muitas pessoas não sabem. E como tem resultado, né? Como traz benefícios para os pacientes o uso das tecnologias. Então, existe tanto os lasers, existem as radiofrequências, existem os ultrassons, que aí é micro, macrofocados, e aí existem várias empresas, várias marcas, né, de laser, várias marcas de radiofrequência. E hoje em dia, isso tem crescido muito, empresas que estão desenvolvendo aparelhos que vão trazer tanto radiofrequência quanto ultrassom, e aí você tem as duas tecnologias numa passada só daquele aparelho. Então, a gente vê que está se desenvolvendo muito essa área e vale muito a pena a gente estar inteirado sobre isso, porque isso realmente muda a qualidade de vida de muitas mulheres. Então, existe essa demanda e existe esse entendimento de que é necessário, de que as mulheres precisam e que vale muito a pena fazer e que traz resultados realmente. Aí ela fala, fisioterapia pélvica. Gente, com certeza a gente consegue excelentes resultados com a fisioterapia pélvica. E eu sou uma grande defensora, né? Tem vários amigos fisioterapeutas, a gente trabalha em conjunto, mas é isso. São tratamentos complementares. Se você consegue trazer mais benefícios para essa paciente com tecnologia e também com as sessões de fisioterapia, melhor. Você tem uma otimização desse tratamento, você reduz tempo para essa mulher, né? Então, às vezes, o que ela precisaria de muito mais sessões de fisioterapia com resultado mais ou menos, ela consegue resultados super melhores, muito melhores e com menos tempo. E vale lembrar também que são tratamentos que precisam que seja feito mais sessões, né? Então, precisa retornar, precisa fazer as sessões de manutenção. Então, pelo menos uma vez aí por ano. E o que é legal falar sobre isso é que, às vezes, né, as pacientes têm uma noção um pouco de tecnologia, do que vai ser usado e tudo, e elas vêm procurando uma tecnologia X, né? Eu quero um laser tal. E aí você fala, não, mas calma, vamos ver primeiro o que você tem, né? Porque às vezes não precisa do laser tal. Você pode fazer uma outra tecnologia, você pode fazer um outro tratamento, que às vezes nem é com tecnologia, às vezes é com um microagulhamento, às vezes é com um creme só, às vezes é com um bioestimulador de colágeno, né, que é injetável. Então, existem várias possibilidades de tratamento. Então, quem vai dizer isso é o profissional que está habilitado para falar sobre esse assunto, né? Então, interessante a gente abordar aqui que nem sempre o que a gente vai pensando que vai fazer é o que a gente precisa. Então, ninguém melhor do que o profissional que está ali para poder te instruir e te orientar no que é necessário para você, o que é o melhor para você. E muitas vezes, dependendo da resposta da paciente, a gente precisa trocar a forma de tratamento. Então, já aconteceu de fazermos, né, uma determinada proposta de tratamento para o paciente, e aí, quando a gente vê aquele tratamento não está indo tão bem quanto a gente gostaria, a gente muda a forma de tratamento. Mas tudo isso conversado, tudo isso alinhado em consulta, sempre, né? É bem importante a gente conversar sobre isso. E o terceiro ponto e último que eu queria trazer, mas não menos importante, é que existe uma cirurgia que é muito difundida na internet, que é a labioplastia, mais conhecida como linfoplastia. Essa cirurgia tem sido feita por muitos profissionais, às vezes não ginecologistas também, e tá ótimo, qualquer cirurgião, qualquer pessoa que se sente habilitada a fazer, pode fazer esse procedimento. Só que uma coisa que a gente entendeu nesse congresso é que existem muitas pessoas que não têm aquela fineza, né, para fazer o procedimento, não tem aquele olhar mais fino para fazer, refinado para fazer esse procedimento. E às vezes ficam cirurgias, né, com resultados meio grosseiros. E não é incomum pacientes procurarem ajuda depois de terem feito a cirurgia para fazer uma reabordagem naquela região, porque ficaram insatisfeitas com a cirurgia que foi realizada. E aí existem duas coisas que a gente precisa cuidar, né? A primeira delas é o fato de, poxa, realmente a cirurgia faltou um detalhe ou outro que a gente pode realmente melhorar aqui? Beleza. Agora, não foi o que a paciente esperava, porque ela criou também uma expectativa em cima da cirurgia que ela fosse ficar de uma forma que ela não ficou, isso é outra coisa. Então, a gente precisa muito alinhar
com a paciente como que vai ficar a cirurgia dela, o que que vai ser removido na cirurgia dela, né, da região íntima. Estou falando ali daquela remoção dos lábios internos da região íntima da mulher, que muitas vezes é um lábio é maior do que o outro, às vezes um tem coloração diferente do outro, às vezes tem um excesso de pele que incomoda, que machuca. Então, essa mulher precisa entender como que vai ficar depois da cirurgia. É claro que a gente pode reabordar, pode fazer um segundo tempo de cirurgia para harmonizar, ou às vezes não cicatrizou tão bem, a gente pode, né, fazer até tecnologias para poder ajudar na cicatrização daquele tecido. Mas é importante, principalmente, vocês entenderem que tipos de cirurgias esse profissional já fez anteriormente, né? Se ele tem ali alguns exemplos para ele te mostrar como que ele abordou aquelas outras pacientes anteriores, para você entender se essa forma dele trabalhar é a forma que você está esperando ou não. Porque é isso, né, gente? Tem gente que tem senso estético e tem gente que não tem, né? Infelizmente, são excelentes cirurgiões, mas não tem esse olhar mais refinado para determinadas cirurgias, né? A gente que vê muito antes e depois de nariz, assim, tem pessoas que você olha e você fala, Jesus, esse nariz aí não ficou bom, não. Não ficou mesmo, sabe? E aí, né, você vai querer, né, passar com esse profissional que tem esse lado de resultado, esse tipo de resultado que fica mais artificial, que fica aquele nariz mais afilado, tá? Então depende muito do que você quer, do que você está buscando. E é importante você se informar antes mesmo de você passar pelo procedimento, tá? E ver os resultados desse profissional é importante para você tomar a sua decisão, sim. Então esse foi um ponto que a gente trouxe aqui como terceiro ponto importante do que foi abordado no Congresso de Ginecologia Estética e Regenerativa. E as adolescentes, né, que querem fazer cirurgia, né, é possível que seja feito, sim. Então, passem consulta. A gente sempre orienta ali a partir dos 16 anos. E a gente precisa entender também qual que é a cirurgia, que tipo de cirurgia que ela quer, qual que é a queixa, né, da paciente. Às vezes é uma coisa muito sutil e, sim, dá para fazer. Às vezes é uma coisa muito maior. A gente precisa entender se ainda vai crescer mais, se vai ter mais influência dos hormônios, né? Porque muda muito a região íntima feminina da criança ali na adolescência. Então, a adolescência ainda está em formação. Então, às vezes, a gente precisa esperar um pouquinho mais para poder fazer a abordagem cirúrgica da região íntima dessa mulher que está ali na adolescência, caminhando para a idade adulta. Então, esse é um ponto também importante para a gente trazer. Então, eu queria dizer que essa área da ginecologia não é bobagem, não é irrelevante a mulher sentir vergonha dela mesma. Então, são queixas que a gente precisa dar atenção, que tem tratamentos, inúmeros tratamentos. É uma área que eu adoro, é uma área que eu vejo muitos bons resultados, que transforma vidas, e não só da parte estética, mas também da funcionalidade. Então, mulheres que conseguem ir para academia de forma se sentem mais seguras, que conseguem fazer bicicleta, né? Tá na moda esse negócio de bike. Volta e meia a bike tá na moda, então ficar ali na bicicleta às vezes tem desconfortos na região íntima, então a gente consegue trazer tratamentos para melhorar esses desconfortos. Então é importante que a mulher não perca certas autonomias, né, viver com desconfortos e ainda mais perder a sua autoconfiança. Então esse era um recado que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que estiveram ao vivo comigo. Vou gravar e vai ficar salva nas minhas páginas. E a gente se vê em breve. Se tiverem dúvidas, podem deixar. Vou abrir caixinha de perguntas e a gente vai conversando muito ainda sobre isso. É assunto que tem pano para manga, né? Então vamos falando bastante sobre isso. Já tem bastante conteúdo aqui nas minhas redes, mas ainda temos muito para conversar sobre isso. E deixem suas dúvidas sim, que a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.